o visionário, gênio, mas também louco Dr. Harley Sawyer. Sim, eu vou ter que fazer um vídeo nos preparando para o capítulo 4, então algumas informações vão mudar, mas vocês precisam já saber que tem bastante coisa envolvendo o novo vilão de Poppy Playtime, e que vai ser a cara justamente deste capítulo. Dr. Harley Sawyer, ele começou a aparecer justamente no Project Playtime, ali perto do capítulo 2, mas agora ele tá tendo uma importância muito gigante, e eu tenho que explicar o que ele é, quem que tá acontecendo, para vocês entenderem, para que quando chegar o capítulo 4, agora dia 30 de janeiro, estaremos fazendo live aqui, e vocês já saberem quem é e não ficarem tão perdidos assim. Muito obrigado, pessoas, já por estarem assistindo, deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, vamos lá para ver quem é Dr. Harley Sawyer, o novo vilão de Poppy Playtime capítulo 4. Finalmente chegou a Core 2.0, olha só, lindas estampas, que nós estamos agora na loja.com.br/Core. Sim, pessoas, chegou agora novas estampas, olha só que coisa linda, né? Olha só que bonitinha aqui pra vocês, tô mostrando, olha só essa print linda e maravilhosa. Sim, pessoas, chegou isso e chegou várias outras estampas também e completa pra vocês. Estou mostrando pra vocês aqui agora que bonito, nossa loja voltou, olha que bonitinho, com novas estampas. Olha eu aqui, lindo modelo passando aqui, coisa fofa, coisa linda. E agora você pode adquirir essa linha 2.0 que nós estamos fazendo aqui. Olha que bonitinho, né? Ó, novo show, sou eu, aquela coisa toda, coisa linda do pai. E agora tá até o banner ali bonitinho, onde agora você usa o código FRETECORE e nas compras acima de R$ 99 você leva o frete grátis mais um copo. O copo personalizado e bonitinho que tá ali também. Vou estar mostrando pra vocês agora com mais detalhes. Esse copo lindo e maravilhoso, olha só que boniteza, que o copo não chegou aqui ainda, mas é mais um copo da nossa coleção. A gente lançou esse copo aqui já, e agora nas compras acima de R$ 99 você leva um copo inteiramente na faixa. E no caso, ó, é só você já comprar, ó, que já aparece ali pra você o copo e o moletom. Tô mostrando pra vocês. E você digita aqui, ó, adicionar cupom, aqui, ó, vou pôr aqui adicionar cupom, e você coloca, ó, FRETECORE. Escreve aí, ou no celular também funciona, adicionar. Olha lá, ó, adicionado frete core, você ganha frete grátis. Frete grátis para todo o Brasil, e a gente tá começando a explorar para entregar a Portugal, a gente tá vendo ainda, mas você já pode adquirir os nossos produtos da loja, e agora tá de volta a loja.com.br/Core, agora com o cupom, e agora com a nova coleção 2.0, com novas estampas lindas e maravilhosas para vocês. Muito obrigado, pessoas, confere loja.com.br/Core, e não esquece de usar frete core para ganhar frete grátis e também levar esse copo lindo e maravilhoso para casa. Muito obrigado, pessoas, e vamos pro vídeo. Inicialmente, que nem eu falei pra vocês, ele foi apresentado na parte ali do Project Playtime, um jogo que infelizmente não tem mais tantas atualizações e a Mob Games ainda não sabe o que fazer com esse jogo, mas é interessante que ali já tava dando a entender que um novo cara, talvez um novo cientista, era tão importante pra empresa que talvez ele acabou virando uma das criaturas da empresa. Esse cara é tão importante que a voz dele aqui no Brasil é até feita pelo Guilherme Briggs. Sim, é o mesmo cara que fala naquelas fitas que quando nós terminamos o capítulo 3, tem um cara falando justamente com a gente, falando dos experimentos e ainda fazendo como se fosse um registro das coisas que rolaram na empresa e também, né, de todo o caos que rolou na hora da alegria. Pode ser que o Harley Sawyer, ele pode ter virado o que virou por conta de tentar se esconder na hora da alegria, né, já que deu tudo que aconteceu, ele tava gravando ainda as coisas. Mas o passado desse rapaz, ele tem muito mais a esconder e também muitas outras informações que eu vou garimpar aqui e mostrar pra vocês organizadamente. Pelo que dá a entender, quando ele era mais jovem, ele acabou sendo convidado por justamente o Elliot Ludwig, dono da empresa, porque o dono, né, da Playtime Company criou um programa chamado de Jovens Gênios. E foi justamente ali que o Harley viu a sua oportunidade de entrar dentro da empresa e de também fazer parte, né, dessa força motora e levando mais ainda o futuro da ciência para
crianças ao redor do país inteiro. Ele foi indicado pelo Leith Pierre e acabou entrando então para justamente ser um novo cientista e ser esse cara justamente para aumentar ainda mais os benefícios da humanidade, que é como é descrito nas cartas dele. Foi então que ele começou a trabalhar dentro dos projetos, mas o que mais pegou ele foi justamente dar a ideia do Bigger Bodies Initiative, porque novamente aconteceu algumas coisas que eu tenho que explicar para vocês. A Playtime Company na década de 80, ela criou esse programa justamente para chamar os jovens gênios e ainda assim estava vendendo os brinquedos, justamente os Smiling Critters seria a grande esperança da empresa, ao lado do Huggy Wuggy, Kissy Missy e outros brinquedos que nós vimos. Mas no universo de Pop Playtime, ali no mundo, os Smiling Critters foram um fracasso, não tiveram o sucesso que a Playtime Company esperava, e foi aí então que eles acabaram sendo descontinuados. Não só por isso, mas porque deu um problemão enorme envolvendo o catnap, que teve que ser recolhido das prateleiras das lojas, justamente porque o cheirinho que os animaizinhos ali tinham que soltar, né, os Smiling Critters, puxando o rabinho deles, estava dando pesadelos justamente para as crianças que tinham o catnap nos seus quartos. Então isso foi um baita baque para a empresa. Não chegaram a decretar falência, mas eles perderam muito dinheiro. E quando você perde muito dinheiro, começa a vir medidas desesperadas. E dentro desse desespero é que vem o Dr. Hawley Sawyer, ali na década de 90, com uma alternativa: fazer o Bigger Bodies Initiative, onde justamente era para pegar as crianças que foram mais bem habilitadas na Game Station e começar a transformar nos experimentos. Nós vimos isto justamente nas fitas do Project Playtime, onde o próprio Hawley Sawyer acabou meio que falando essas coisas e dando estas ideias justamente para os donos da empresa. Não só para os donos, mas também até para o próprio Leith Pierre, que foi o cara que falou: o Elliot Ludwig, pode contratar esse cara, que esse cara tá mandando muito bem no programa de jovens gênios. Mas mal sabiam eles que o Hawley Sawyer não tinha escrúpulo nenhum. Se ele pudesse matar ou acabar com a vida de qualquer um em nome da ciência, ele iria fazer. E foi praticamente isso que aconteceu. Vários experimentos acabaram ficando fracassados e não tendo mais nenhum tipo de utilidade. E foi aí que acabaram percebendo o perigo que era esse cara dentro da empresa. Porque a ideia da Bigger Bodies Initiative era pegar justamente os brinquedos e fazer eles ficarem gigantes para justamente poder mandar mais funcionários embora e esses brinquedos fazerem o trabalho da Playtime Company. E foi aí então que as coisas começaram a ficar pior, mesmo eles tentando cortar esses gastos. É aí então que o Elliot Ludwig toma a decisão de mandar o cara embora, falar assim: eu sei que você tá querendo fazer um progresso para a humanidade, mas tem umas coisas que não dá o que você tá fazendo. E ainda assim, o próprio Hawley Sawyer, ele era um experiente neurocirurgião, um dos melhores que tanto o Leith Pierre e o Elliot Ludwig já viram na vida, mas infelizmente não teve o que fazer e acabaram mandando o cara embora. Isso aconteceu mais ou menos ali na década de 90 e chegando mais ou menos até, alguns anos depois, para a Hora da Alegria. Vou tentar montar uma timeline para vocês. A década de 90, aparentemente, Hawley Sawyer é contratado. Em 1991, o Hawley, ele vira o líder de uma das equipes da Playtime Company, que é a Bigger Bodies Initiative. E ali ele acaba criando justamente o experimento 1170, que é o Huggy Wuggy, o 1222, que é a Mommy Long Legs, o 1188, que é o Catnap, e vários outros que, pelo menos o que dá a entender nos livros de Pop Playtime, talvez todos os brinquedos uma hora passaram pela Bigger Bodies Initiative. Ou seja, tem uma versão grandona deles em algum lugar da fábrica, por mais que a gente não tenha visto nos outros capítulos que saíram até então. E aí então, em 1992, o Huggy Wuggy, ele ali acaba tendo acesso à ventilação e ele acaba matando 5 funcionários da equipe de segurança, causando um enorme problema, vendo que talvez os Bigger Bodies não poderiam ter algum tipo de controle. Pelo que dá a entender, foi mais ou menos em 92 que o próprio Hawley Sawyer, então, começa a receber as cartas do Elliot Ludwig, falando justamente para ele ser mandado embora, por conta, que o experimento tava dando errado. Pode ser que eles tentaram fazer ainda com que ele ficasse mais um tempo, mas o Elliot Ludwig queria que ele fosse mandado embora. Talvez foi aí, nessa hora, que os caras falaram: se a gente sumir com o Elliot Ludwig e armar pra ele, ou a gente tenta
expor algum podre dele, expor alguma coisa errada, ele não fica no nosso caminho e o próprio Harley Sawyer consegue continuar fazendo seu trabalho. Ou foi o próprio Harley Sawyer que viu justamente ele pra ser mandado embora e ele acabou fazendo isso de vingança para justamente tentar queimar o Elliot Ludwig para a opinião pública, para as notícias, os jornais e também para toda a população que comprava os brinquedos da Playtime Company. Então aí o Elliot Ludwig teve que ser afastado justamente ali mais ou menos nessa época e foi talvez alguns meses depois, no dia 8 de agosto de 95, que acontece a Hora da Alegria. A Hora da Alegria acaba matando todo mundo de dentro da fábrica e os Bigger Bodies acabam enterrando as pessoas, comendo elas vivas. E aí talvez a primeira fita que nós vimos lá no capítulo 1 é o último registro do Harley Sawyer antes dele talvez se tornar o The Doctor. The Doctor, caso você não saiba, é essa figura que tem uma cabeça com um olho bizarro e que agora vai ser não só o principal chefe do capítulo, né, que a gente vai enfrentar agora no capítulo 4, Safe Haven, mas que de alguma forma o Harley Sawyer acabou sobrevivendo ao ataque que aconteceu da Hora da Alegria. Mas outras coisas que envolvem esse doutor, né, justamente que a gente descobriu no ARG, a gente descobriu as coisas, né, que a gente viu todas as paradas que rolaram. Nós também descobrimos que no meio dos experimentos entre a década de 90 até ele assumir como líder da Bigger Bodies, justamente fazendo os brinquedos ficarem gigantes em 91 até 94, 95, ou pelo menos ali naqueles meses, a gente não tem a noção ainda da data, o que dá a entender é que uma criança chamada Queen Nevidson foi justamente mais um dos órfãos que foi escolhido para virar um dos brinquedos gigantes. E aí, essa criança especificamente acabou ficando muito ligada ao Harley Sawyer. Não dá pra saber se essa criança viu o Harley como uma figura paterna, ou se viu talvez como uma esperança de ter alguém ali dentro daquele orfanato, sabe? De poder sair e ser adotado pelo Harley, mas parece que o Harley Sawyer aproveitou disso para fazer os experimentos com essa criança. O Queen, então, passa pelos testes lá da Game Station, ele passa mais de uma vez para as suas notas ficarem cada vez melhores, e aí então ele é escolhido para virar um Bigger Body. E ele vira nada mais nada menos que o Yarnaby, uma das criaturas que vai aparecer agora no capítulo 4. Mas esse Yarnaby, ele é totalmente fiel ao doutor, ele vai ficar andando talvez a mandada do doutor, se espreitando, sabe, meio que sendo um pet praticamente do Harley Sawyer, novamente mostrando que o Harley não tem escrúpulo nenhum e não pensa em ninguém, nem nas crianças, se ela tem algum sentimento ou não. Outra coisa que aconteceu também em 1991 é que teve um outro relatório que estava falando mais a respeito das dificuldades dos procedimentos do catnap, considerando que justamente o Huggy Wuggy foi um sucesso, né, pelo menos descrito como obediente e também leal e fiel. Já o catnap, ele ficou fiel ao protótipo, justamente o seu porto seguro, e não o Harley, o que as pessoas começaram a ficar com muito medo de deixar esse gato solto pra tudo que é lado. Mas o Harley Sawyer mesmo assim continuou o teste, dane-se, vambora, é o catnap e a gente vai ter que fazer agora ele dar certo. Outra coisa também que tem um relacionamento é do próprio Harley Sawyer com o protótipo. Nós sabemos agora que as vozes que são faladas nas fitas dos finais do capítulo, justamente que a gente encontra uma fita preta, são os arquivos de registro do Harley Sawyer, e que ele estava justamente descrevendo o protótipo. E se vocês se lembram bem, no próprio capítulo 3 tem o próprio Harley Sawyer trocando ideia com o protótipo. Ou seja, aparentemente o protótipo sabe quem é o Harley, sabe das coisas, entende quem ele é, mas ao mesmo tempo, talvez o Harley conseguiu virar esse bicho novo para fugir das garras do protótipo, vendo que talvez o protótipo não teria mais como ter salvação. E também, né, o protótipo estava muito mais poderoso do que ele poderia imaginar. Mas existe esse relacionamento entre médico e paciente, ou talvez cientista e experimento, entre o Harley e o próprio protótipo. Sabendo da capacidade do protótipo, ele não pensou em parar. Ou seja, se o protótipo é a coisa ruim que mandou todo mundo matar, foi porque o Harley Sawyer manteve esse bicho vivo. Em algum momento ele poderia ter parado o protótipo, ele não quis fazer isso. Ele quis que a ciência continuasse avançando. Então, se dezenas, centenas de funcionários continuaram vivos, é porque o Harley Sawyer continuou fazendo os testes com o protótipo. E o protótipo ficou cada vez mais poderoso, a ponto de mandar nos outros Bigger Bodies a fazer a Hora da Alegria. Outra coisa também que nós descobrimos no ARG de Pop Playtime é que, aparentemente, os outros funcionários mais importantes, que eu já falei, que estão do lado do Elliot Ludwig, que é a Estrela Graeber, que toma conta da parte de
adoção, o Gerard Lockhart junto com o Leif Pierre, que tomam conta da segurança, e o Lockhart seria meio que um investigador do Leif Pierre, o Ed M.N. Ritterman, que é o responsável pela construção e também responsável pela contabilidade para fazer a engenharia ali do aquele lugar dar certo, e ainda teria mais um quinto nome daquela parte do capítulo 2 que a gente não sabe quem é ainda, se era para ser o Harley Sawyer ou se é justamente o nosso protagonista. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte: esses funcionários ali ainda na época da década de 90, 91 até 95, não fala qual ano que foi ou quando que aconteceu, acabaram descobrindo a morte de algumas pessoas. Eles não falam quantas pessoas que são, mas são várias e várias pessoas, e que a morte dessas pessoas que estava sendo escondido numa parte lá embaixo da empresa, justamente que o Ed acabou construindo, e tudo apontava que o próprio Harley Sawyer estava ligado à morte dessas pessoas. Mortes tanto de crianças e funcionários. Não dá pra saber se o protótipo viu isso e fez um learning, né? Aprendeu ali que, já que é pra acabar com o problema, então nós mata todo mundo. Ou se é justamente alguma coisa envolvendo, né? Aquela coisa de fazer os testes e acabar descartando os corpos daqueles que não deram certo. Mas o importante é, muitas pessoas morreram na mão do Dr. Sawyer. O Harley, ele é do mal, e vocês têm que acreditar em mim que o bicho, ele vai ser um vilão absurdo nesse capítulo 4. Outras duas coisas que nós temos também que falar são os dois relatórios, tanto do Leif Pierre, mencionando o Sawyer em 94, ou seja, em 94 ele ainda estava dentro da empresa e ainda vendo que o Catnap estava cheio de problemas e que ia dar merda no futuro, mas ninguém deu ouvido ao tal do Leif Pierre. E também no final de 94, ali em outubro, teve também o check-up do experimento 1166, que é justamente talvez uma das últimas criações do Harley, que é o Yarnaby. Então a gente tem a noção de que por mais que a galera quis mandar ele embora, o Elliot Ludwig quis tirar esse cara da empresa, ele ainda estava dentro da empresa em 94, porque a Hora da Alegria acontece em 95. Então o cara ainda estava trabalhando e fazendo as coisas ainda dentro da empresa e tendo agora um novo experimento que foi o Yarnaby, agora sendo praticamente, né, o seu pet, sendo ali aquele leão, né, que é totalmente fiel ao doutor. Fora que o Carmine McCabe, ele fala: gente, o 1166 perdeu a motivação, se não tem o Sawyer, esse bicho não serve pra nada. Ele tá ficando cada vez mais esquisito e as criações que ele tá fazendo agora estão apegadas a ele. Se a gente não fizer alguma coisa, vai dar merda. Mas aparentemente alguns meses passaram, aconteceu todas as coisas que aconteceram, a Hora da Alegria principalmente, e agora nós vamos ver como está o Dr. Sawyer no capítulo 4 de Pop Playtime. Bom, isso é um grande apanhado, resumo do que envolve esse doutor e todos os casos dele dentro da empresa. Agora vocês sabem quem que é o doutor e sabem que ele é o principal vilão agora do capítulo 4 de Pop Playtime. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.